Primeiramente, eu queria agradecer o convite que foi formulado pela CNI, a pessoa aí do João Emílio. Eu agradeço muito pela gentileza do João Paulo da US Chambers, que também teve essa visão. Agradeço ao Fábio, sobretudo pelo esforço, pelo trabalho que a IBM tem desempenhado no Brasil. Não é muito comum um assessor legislativo participar dando a cara à tapa, né? É muito mais comum que o parlamentar exerça esse papel. A assessoria, ela é, por essência, uma atividade de sombra e, de modo geral, é assim que nós nos portamos. Então, eu tenho muito cuidado e muita ressalva sempre que sou convidado. Eu não venho falar em nome do parlamentar com quem eu trabalho, e todos já conhecem essa postura que eu adoto, mas eu creio que a gente pode colaborar com esse debate. Inclusive, esse evento que hoje está sendo realizado é fruto de uma dessas discussões, né, que nós tivemos. Eu sempre defendi, claro, puxando a sardinha para o meu lado, a importância de se trazer assessorias e servidores públicos também para esse tipo de discussão. Os parlamentares têm um papel fundamental a desempenhar na nossa democracia brasileira, mas eles se servem de assessores técnicos que vão desde assessorias legislativas a consultorias legislativas, não somente servidores públicos, como até mesmo entidades e órgãos e instituições que também têm as suas respectivas assessorias e que também devem ser capacitadas para o debate. O deputado Thiago Peixoto, a quem eu agradeço também, não está aqui presente, mas eu já lhe agradeci pessoalmente, tem essa visão. Eu fiquei muito feliz de ouvir as palavras dele aqui, quando ele mencionou a importância de dedicar às assessorias a qualificação necessária para a criação dessa massa crítica, porque o assessor é aquele que primeiro tem contato com as demandas que vêm dos estados ou dos municípios e que serve de ponte à construção dessas ideias. E é importante que haja essa capacitação dos servidores públicos, porque eles são aqueles que vão instrumentalizar o exercício da democracia. Claro que os membros dos poderes, efetivamente, são aqueles que desempenham esse papel, porque essas são as suas atribuições constitucionais, mas as assessorias são aqueles que buscam viabilizar o desempenho dessa missão. E não somente do legislativo, eu me refiro inclusive às assessorias de outros poderes, poder executivo e poder judiciário também. Muito se falou aqui, e com toda a propriedade, sobre os desafios do legislativo. Estamos aqui agora num órgão do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, mas o Judiciário também precisa ser capacitado para enfrentar esse debate, porque eles é que vão definir, eles é que vão pautar a extensão e os limites, ou melhor dizendo, as fronteiras da interpretação do que é produzido aqui por esta Casa e pelo Senado Federal. Eles é que vão definir efetivamente o que cada termo que é posto num projeto de lei e que efetivamente seja convertido numa legislação, que cada termo significará. Então, eu sempre recomendo essa capacitação também para esses servidores e agentes públicos, porque eles vão, afinal de contas, traduzir, segundo a sua atribuição constitucional, o que efetivamente o Legislativo quis produzir. Bom, mas o que eu preciso aqui contribuir no debate é com relação àquilo que se entende ser o papel do Legislativo. E o que eu observo, eu sou uma pessoa que estuda esse assunto já há bastante tempo, me especializei nesse tipo de discussão. É uma discussão extremamente complexa, ela é multidisciplinar. Você nunca vai ter uma pessoa especializada em assuntos digitais, porque tudo hoje é digitalizado, digamos assim. Quando a gente fala sobre bloqueio de WhatsApp, por exemplo, parece uma coisa muito simples, mas por trás dessa discussão você tem aspectos que vão desde o direito penal, que é onde o bloqueio surgiu, até mesmo aspectos relacionados à competitividade nacional e internacional do Brasil. De que forma uma decisão judicial dessa natureza, baseada numa interpretação, se equivocada ou não cabe aqui dizer, mas numa interpretação da legislação nacional, foi capaz de autorizar o judiciário a determinado bloqueio de uma aplicação em nível nacional? E quais os impactos que isso tem para a competitividade nacional, para a inovação, para o empreendedorismo? Esse tipo de discussão ela não é travada com a devida atenção. Faz-se a opção de exercer uma atribuição sem um devido pensamento consequencial. Não há uma avaliação sobre as consequências dessas medidas.
E isso também está presente no Legislativo. Claro, o parlamentar, todos nós que trabalhamos aqui no Congresso, sabemos que o parlamentar tem o seu desejo, tem a sua vontade. Ele exerce a legiferância segundo um intuito que muitas vezes é legítimo, porque vem da sua base política, mas de outras formas, às vezes vem de forma enviesada, vem uma sugestão sem uma devida discussão. Eu vou citar, mas não vou mencionar os nomes, um exemplo que estamos enfrentando lá no Senado com relação a fake news. Conversamos agora com o professor Fábio sobre esse aspecto. Qual que é a primeira solução que lá no Senado se pensou para regulamentar fake news? Criminalizar. Veja, quando você primeiro enfrenta a opção criminal, penalizadora, como solução para regular um aspecto da sociedade, você demonstra que tipo de visão que você tem sobre a contenção do comportamento empreendedor. Essa é uma realidade. Essa é uma solução? Fica a discussão para o Congresso. É legítimo? Claro que é legítimo, porque há um processo democrático por trás disso que legitima. Mas isso é efetivamente desejável pela sociedade? Eu não sei dizer se é. Vou dar um outro exemplo sobre uma outra proposta de lei, também lá do Senado, que está buscando uma solução a um problema que talvez não devesse ter uma necessidade regulatória. Vocês devem ter visto recentemente que o Senado aprovou um projeto de lei em uma das suas comissões para determinar uma camada extra de consentimento prévio para a inclusão de grupos de WhatsApp, por exemplo. Acho que alguns devem ter visto isso. Quer dizer, existe um projeto de lei tramitando no Senado que exige que, além das camadas de consentimento que nós já temos hoje disponíveis no Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor e outras regulações, que tenhamos uma camada adicional de consentimento. Perfeito. Bom, primeiro, a necessidade, o parlamentar entendeu que sim, apresentou um projeto de lei. O relator concordou, recomendou sua aprovação. A comissão ratificou, aprovou a proposta de lei. Mas dentro dessa proposta surgiu uma questão de cunho, inclusive juridicamente questionável. A criação de um elemento denominado dano moral presumido. Quer dizer, a violação da obrigação de obtenção do consentimento, ela pressupõe-se forte o suficiente a ensejar o dano moral. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa de jurisprudência. Quantas pessoas no Brasil, com 210 milhões de habitantes, tiveram a curiosidade ou a intenção de processar alguém porque foi repetidamente incluído em grupos de WhatsApp? Se houve alguém fazendo isso, o juiz naturalmente rejeitou essa ação, porque não há uma decisão judicial nesse sentido. E como você acha, legislador, que é necessário criar-se a presunção do dano moral? E detalhe, quem vai pagar é o empreendedor. A responsabilidade é transferida por aquele que tem a capacidade econômica maior. Perfeito. Qual que é o recado que isso transmite, efetivamente? Vamos punir o empreendedorismo no Brasil. O diálogo talvez devesse ser mais aberto. Porém, é necessário que haja uma compreensão das consequências desse tipo de proposta. Fake news, o intuito seja criminalizar? Talvez seja criminalizar. Mas será que essa é a resposta que se deseja? E mais ainda, qual a utilidade desse debate agora em ano eleitoral? Qual que é a utilidade efetivamente desse debate? Qual o recado que se transmite ao se intencionar criminalizar o fake news? E sem mencionar que criminalização, ou seja, a criação de leis penais, ela respeita uma estrutura principiológica muito restritiva, o que, de um modo geral, demonstra que não há produção legislativa sequer juridicamente viável. Quando você vai ler a disposição dos projetos, da maioria dos projetos, você observa que a construção das normas penais ela não respeita os mais básicos elementos principiológicos de legislação penal. E quando eu digo isso, eu digo respeito às normas constitucionais. Bom, isso é para demonstrar apenas um aspecto. Essa casa enfrentou há alguns anos, há cerca de 2 anos, a CPI dos crimes cibernéticos. Talvez muitos se recordem disso. Que foi bastante criticada com relação ao seu produto final. Foi bastante criticada. Eu tive a oportunidade de estudar essa CPI, muito embora eu esteja no Senado, tive a oportunidade de estudar essa CPI e trouxe para a consultoria legislativa desta casa as minhas opiniões com relação a várias propostas que estavam nascendo naquela época. Propostas que tanto no mérito eram ruins como juridicamente inviáveis. Quando eu digo juridicamente, eu digo não somente pelo aspecto da legalidade, mas sobretudo da sua constitucionalidade.
Então, você tinha aspectos, você tinha propostas que poderiam viabilizar a atividade jornalística no Brasil, porque você criminalizava a divulgação de dados pessoais. Ora, o jornalista, ele precisa divulgar um nome. Como é que você vai mencionar que alguém foi preso? Mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal realiza mandado de busca e apreensão contra... Aí coloca as iniciais, porque não pode mencionar o nome da pessoa ou não pode trazer outras informações. Então, esse tipo de proposta, esses tipos de propostas revelam que é preciso que haja essa massa crítica do corpo técnico da casa. E eu não digo somente dos consultores, digo sobretudo daqueles que estão caminhando ao lado dos parlamentares, que eles possam fazer os alertas, que possam criar um debate dentro daquele gabinete sobre as consequências daquilo. Porque, fatalmente, se esse parlamentar que propõe, por exemplo, a criminalização de fake news, sofrer algum tipo de interpelação popular, dificilmente vai ser favorável. Dificilmente vai ser favorável. Ou então, se queira criar camadas adicionais de consentimento prévio para inclusão em grupos de WhatsApp. Estamos todos pensando em WhatsApp. Por quê? Porque é o maior aplicativo hoje que trata disso. Pelo menos em nível Brasil, que lá fora todo mundo usa o Telegram, mas Brasil é o WhatsApp. Perfeito. E aquela startup que está nascendo agora com uma proposta competitiva ao WhatsApp? O WhatsApp já foi uma startup minúscula, né? O Kiko mencionou aqui o ambiente legal das startups. E como é que fica esse aspecto? Como é que você vai criar... As startups não têm condição de ter corpo técnico jurídico qualificado. Elas não têm, elas precisam de usar toda a sua força econômica e de pessoal para investir na sua atividade fim, que são aqueles programadores, são os gestores, os administradores. O corpo técnico legal é necessário, porém não é imediatamente desejável, porque tem um custo, né? Advogado é custo. Bom, pelo menos é o que se propaga, né? Não concordo, sou advogado, mas é o que se propaga. Então, esse tipo de percepção revela o quê? Revela que não se pensa na ponta do processo. Isso eu estou dizendo com relação ao aspecto do empreendedorismo, porque se nós formos falar com relação ao aspecto social, talvez seja pior a consequência, talvez seja ainda mais grave. Por quê? Porque imagine os senhores um projeto de lei desta casa que propunha-se a criar um cadastro nacional de acesso à internet. Isso no ECA. Tá? A proposta era alterar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para criar o Cadastro Nacional de Acesso à Internet. Perfeito. Há uma legitimidade, como eu disse, o intuito do deputado era um intuito bastante relevante, era impedir que menores de idade tivessem acesso a conteúdo pornográfico, porém, imagine os senhores convidar esse deputado e perguntar: vem cá, deputado, o senhor gostaria de, a cada mensagem recebida no WhatsApp, o senhor gostaria de preencher seu login e senha? Recebeu 15 mensagens. 15 vezes ele preenche o login e senha para acessar as mensagens. O WhatsApp se opera através da internet. O Waze, os diversos aplicativos que rodam em segundo plano, enfim, tudo se opera através da internet. E não digo somente isso, e com relação à indústria, como é que você vai criar diferenciação? Você vai ter que criar portas específicas na infraestrutura de telecomunicação para estabelecer uma diferença entre quem está acessando é a indústria, quem está acessando é o comércio e quem está acessando é o consumidor final. Como você vai dimensionar isso? De que forma você vai dimensionar isso? Com base no conteúdo, com base na origem, na informação do cadastro? Isso não está sujeito a fraude? Novamente você vai criar uma lei inútil, porque se ela é passível de ser facilmente fraudada, para que você vai criar a lei? Né? Então, todas essas discussões, outro ponto também que o deputado mencionou, que semana que vem vai ser enfrentado aqui, com relação à regulação dos aplicativos de transporte de passageiros. É um debate surpreendente, porque é altamente popular. Nenhum cidadão é contra, mas há corporações que são contra. Legitimamente, sim, claro, são contra. Ascensoristas um dia vão se revoltar contra os elevadores inteligentes, seguramente que vão, e assim por diante. Telégrafo vai se revoltar contra o operador de telefonia tradicional, que vai se revoltar contra os chatbots, que o Fábio Rua mencionou aqui. Os chatbots vão ocupar o papel de várias telefonistas, secretárias e por aí vai, em curtíssimo tempo. Telemarketing também, em curtíssimo tempo. Então, como você deve tratar dessa questão? Da forma como está sendo proposta, o recado que se transmite quando se busca regular, criando obstáculos com uma clara intenção de inviabilizar, é o seguinte: não adianta inovar nesse país. Não adianta. Não adianta vocês trazerem inovações.
porque nós vamos buscar formas de impedir que ela se viabilize. Nós temos a capacidade de legislar e vamos criar obstáculos. Não vamos proibir, mas vamos criar obstáculos tais quais que você não vai operar. O projeto do Uber basicamente trouxe essa proposta, porque você delegar para os municípios a atribuição de estabelecer a autorização pública, que é prévia ao exercício da atividade econômica, como condição para exercer a atividade, nós estamos falando de mais de 5 mil municípios. Você inviabiliza. Você inviabiliza. Basicamente isso. Então essa não é talvez a solução mais adequada, mas enfim, é uma proposta. O que se transmite? Como eu disse, um recado. Qual que é o recado? Se eu fosse empreendedor, se eu fosse investidor, vocês que são da iniciativa privada, diriam, que país difícil de investir. Como investir nesse país? Talvez seja melhor apostar na ausência de regulação, o que é ruim, porque o empreendedor sério gosta de regulações estáveis, regulações que permitam ambientes férteis de inovação. Saber a regra do jogo é a melhor forma de jogar. Tem previsibilidade, tem possibilidade de se proteger, porque tem esse aspecto também. A regulação cria proteção, não é só para o consumidor, para a própria empresa. Porque ninguém empreende de graça, tudo tem um custo. Então, ele precisa de previsibilidade, inclusive financeira, econômica, para saber se o negócio dele vai ser viável futuramente. O Kiko falou aqui, às vezes a startup nem sabe o que ela está produzindo, mas ela tem que saber que se ela produzir, isso vai estar protegido e vai ser viável. Porque senão, para que criar? Para que entrar nesse jogo? Gastar dinheiro, tempo, suor, para entrar nesse jogo de empreendedorismo digital. Todos esses elementos, eles são aspectos e muitos outros mais que devem ser enfrentados. O Fábio mencionou aqui com muita razão a necessidade de discutirmos o marco regulatório de proteção de dados. Ora, é fundamental. Marco regulatório de startups é fundamental. Será que não seria talvez um caso de criar um autônomo digital, por exemplo, para solucionar uma série de problemas, como o próprio Uber? Será que o motorista do Uber não deveria ter um regime jurídico próprio? Porque o aspecto tributário é um aspecto que ninguém se lembra, mas ele é fundamental também. Os elementos são bastante complexos, mas são inter e multidisciplinares. Isso demanda muito esforço intelectual, muito estudo, muita capacitação. E, naturalmente, que para os deputados federais que não têm a obrigação de dominar esses assuntos, é fundamental que alguém que os assessore tenha essa capacitação. Então é preciso que haja esse tipo de, ou pelo menos na minha visão, que haja esse tipo de investimento, de proposta, de trazer para as assessorias, para os servidores públicos, como eu disse, de todos os poderes, a capacidade de compreender o que é a economia digital, o que é a cultura digital, para que você não tenha um bloqueio do Google, um bloqueio do YouTube, achando que isso não vai impactar nada, quando na verdade o impacto é muito grave. Né? Então é isso, eu não sei se eu extrapolei meu tempo, Fábio, mas essa é a minha visão, é como eu penso e é como eu propago. Eu tenho a felicidade de trabalhar com parlamentares que concordam com essa visão, e isso realmente é um ponto bastante positivo. E os setores aqui sabem que podem contar com eles, efetivamente, mas é interessante que se ouça cada vez mais, que se ouçam cada vez mais vozes parlamentares com a mesma ideia que a do deputado Thiago Peixoto, que aqui trouxe muito claramente a sua posição. Então é isso, espero ter tocado um pouco aí a mente de vocês e trazer essa visão que eu acho que é fundamental para a própria democracia brasileira. Obrigado aí pela oportunidade. Então, primeiro, colocar um pouco por que o Movimento Brasil Competitivo decidiu, em 2016, se envolver claramente na questão do Brasil digital, na questão da economia digital. O Movimento Brasil Competitivo, alguns aqui conhecem, tem uma característica de atuar muito fortemente na promoção da competitividade em cima dos 40% do setor público, 40% do PIB brasileiro que está no setor público, ou seja, na eficiência do setor público, na melhoria da gestão do setor público, no processo de desburocratização. Contudo, o que a gente verifica cada vez mais é que esse processo esse processo de digitalização, esse processo da economia digital é uma revolução inexorável, ela vai vir, e a questão é a seguinte: se nós acompanhamos, se nós aproveitamos a oportunidade ou se nós confirmamos o
o que o Campos colocava, que o Brasil adora perder uma oportunidade, né? Ou seja, nós temos uma oportunidade que pode ser muito boa se nós soubermos cumprir. Eu, de alguma maneira, sou um otimista mesmo com todo o ambiente político e institucional que a gente está vivendo. Só para dar uma ideia para vocês, só nesta semana é o terceiro momento que eu estou discutindo economia digital. Nós tivemos na terça-feira, como o Thiago falou, um almoço da Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa, com um grupo de empresas, inclusive a IBM faz parte, outras, que é a nossa Coalizão Brasil Digital. Ontem, essa Coalizão Brasil Digital, que é composta por mais de 30 organizações multissetorial, suprassetorial, no MBC, fazem parte da Coalizão Brasil Digital, que estão discutindo a questão do Brasil Digital para Todos, né? Um processo de longo prazo. Tivemos ontem o planejamento das ações de 2018 e hoje com esse seminário promovido pelo Movimento Brasil, um país digital, e o João aqui colocando também a pessoa American Chamber. Esse é o terceiro momento que eu estou discutindo hoje, essa semana. Isso é muito bom, né? Eu digo é muito bom porque uma das coisas que nós temos muitas vezes no Brasil, uma dificuldade, é de gastar tempo para estudar, ler e entender os processos de transformação que o mundo vive, né? Nós temos uma característica muitas vezes de reagir. E essa casa aqui, indiscutivelmente, eu de alguma maneira já estou há 15 anos no Movimento Brasil Competitivo, digo que muitas vezes o setor empresarial e a própria Câmara Legislativa, o ambiente legislativo, ela é damage control ou ex post, né? É sempre correndo atrás da máquina, né? E acho que nesse caso do Brasil Digital, né, nesse caso da transformação digital, a gente também tem que terminar com alguns mitos, e isso o próprio MBC tem colocado. Ou seja, quando nós falamos lá da Coalizão Brasil Digital, que nós temos empresas como aqui IBM, Microsoft, Google, mas nós temos também como a Seguros Unimed, o Sírio-Libanês, uma Gerdau, uma Natura, uma JSL, porque não existe para mim, para nós, a indústria não digital e a indústria digital. Na verdade, todas as indústrias, todo o setor econômico vai ser plataforma e vai ser digital, ela vai estar nesse ambiente, né? A questão é como ela vai estar e qual é o ambiente propício que nós vamos gerar em termos de regulação para que ela se consiga avançar, né? Com certeza você tem evoluções, mas ao mesmo tempo que você tem a discussão do Uber, hoje eu digo por cadeira, várias indústrias tradicionais, você acompanha um alto forno, uma coisa com um salário desses, com um IoT e assim por diante. E aí começam algumas discussões que me preocupam, né? Quando a gente vê, ou seja, você tem, e aí eu atuo muito no executivo, você tem a iniciativa de IoT, a iniciativa de Indústria 4.0, a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, existe uma segmentação de várias iniciativas, né? E eu sempre coloco que o nosso Oscar Niemeyer foi um visionário, que quando construiu a esplanada daquelas caixinhas, ele fez o que o Brasil são caixinhas, ninguém conversa com ninguém, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer integração, e que nós do MBC falamos de governança. Que o país, na estratégia digital brasileira, como outras tantas, mas na estratégia digital brasileira, o que nós dizemos é o seguinte: a grande questão do país é ter uma governança. O que é governança? A capacidade de avaliar, de dirigir e monitorar, ou seja, lançar futuro. Eu muitas vezes pergunto em algumas comissões antes aqui, como é que nós podemos legislar algumas coisas sem saber o que país nós queremos. E na questão da transformação digital, ontem nós tivemos a discussão, o Andrei estava junto, né? Que a discussão é o seguinte: eu tenho aqui 12 pautas ou legislativas, decretos legais que estão pipocando por aí, e todo mundo de alguma maneira, que nem o goleiro do Grêmio, ontem gremista, bicampeão, né? Atacando a bola para que não aconteça. Por que isso? Porque o Brasil perdeu a sua capacidade de pensar a longo prazo há muito tempo, né? O Brasil perdeu a sua capacidade de pensar a visão do futuro que eles querem ter. Ou seja, quando você pega todas as iniciativas de economia digital, ou do Brasil Digital, elas são segmentadas, e nós não temos nenhum momento em que você tenha o seguinte: qual é o país, qual é o Brasil Digital que se quer dar para os nossos filhos e os nossos netos. Momento em que você souber para onde quer ir, você vai conseguir ter uma regulação que vá trabalhando nisso. Só que a gente acaba trabalhando. Claro que isso é dores do crescimento e deles da nossa realidade, mas eu acho que uma das questões que muitas vezes eu coloco nessa casa
é que eu gostaria muito de ver uma comissão permanente de visão de longo prazo do país. Já ajudaria muito, porque eu não, volto a insistir, eu não sei como que muitos legisladores legislam sem saber para onde, né? Sem saber para onde, porque legisla sobre o fato e não sobre uma política de longo prazo. Isso é a maior tragédia que a gente tem, é fazer legislação sobre fato, né? Eu sou do estado, Rio Grande do Sul, que viveu uma tragédia chamada Lei Kiss, né? E legislou sobre fato, foi uma tragédia, e deu outra tragédia, que era a incapacidade de abrir qualquer negócio no estado do Rio Grande do Sul inteiro, no momento que legislou sobre fato. E vai dizer, arrumou alguma coisa? Não, na verdade está postergando daqui a pouco uma outra dificuldade. Então acho que quando a gente faz essa discussão, e aqui os assessores e quem está, eu digo que essa é uma das coisas que nós do MBC nos preocupamos muito, ou seja, temos discutido em várias frentes, né? Nós temos que ter a capacidade do legislador começar a discutir, bom, para onde vamos, né? E a legislação trabalhar nesse sentido. Entrando especificamente na questão da minha pauta que foi dada, né? Da questão de desburocratização e eficiência da máquina pública. Aqui lançaram a questão da identidade civil única. Só para vocês terem uma ideia, eu vivi 10 anos discutindo o registro individual do cidadão, que hoje é identificado de cidadão nulo. Ou seja, você vai levar 10 anos no processo de executivo para definir uma identidade única para o cidadão, é algo um pouco, né, questionável, né? Ou seja, então isso mostra com a dificuldade que foi colocada aqui numa das primeiras falas da interoperabilidade de governos, da questão das bases de dados, da questão da definição de estratégias comuns, da questão da própria estratégia. Nós temos insistido muito em termos de governos, tanto estaduais, federal como municipais, a estratégia, o profissional de digital, o CDO, Chief Digital Officer, ele é um nível extremamente transversal que deve estar nas estruturas de governo, se você quer fazer desburocratização, porque a desburocratização ela vai acontecer a forceps, de fora para dentro, porque a população quer o governo aqui. A minha filha de 18 anos não aceita para uma fila do TSE botar o dedo na leitora digital, se ela faz isso para receber o estágio dela que ela tem numa agência do banco, porque essas coisas não se comunicam e tal. Então, existe uma pressão muito grande em cima dos governos para se aproximar do cidadão, como eu gostei muito de colocar, como plataforma de serviço, como plataforma de serviço. E claro que existe algo que o Fabrício, né, colocou, que eu não sou jurista, mas eu digo, é o nosso tempo legislativo e o nosso modelo jurídico, direito romano positivado, com o digital. Muitas vezes nós comparamos o Brasil e as iniciativas com o nórdico, os Estados Unidos, mas peraí, nós temos um modelo jurídico totalmente diferente. E isso é um grande empecilho quando a gente pensa em atualizações de legislação. É muito diferente, né? Então, muitas vezes eu acho que a discussão fica superficial quando você discute, não, lá na Finlândia funciona assim, mas peraí, lá na Finlândia o modelo é um modelo de common law, nós temos civil law, nosso modelo jurídico é outro, ou seja, você tem que pensar essas questões, porque viver, não que você vai negar o avanço sobre isso, mas você tem que saber que essa é a realidade, você vai ter que ter e aí entra a abertura das casas legislativas com maior aderência para fazer essas mudanças, no mínimo mais rápido, mas obedecendo o nosso modelo jurídico. A desburocratização, ou o governo digital, que eu gosto, ele é uma pressão externa, ou seja, mas ela vai enfrentar essa pressão externa com a dificuldade da morosidade legislativa, que é natural, não é? E com a questão da pressão. Vou dar um exemplo claro, que é uma coisa que eu pessoalmente me preocupo muito, é o PL 6814 de 2017, chamada Lei de Licitações. Lei de Licitações que está aqui, 1 ano, sem definir quem é o relator, comissão, isso, 1 ano, né? E quando eu olho, nós do MBC, quando olhamos criticamente o PL 6814, à luz do que seria a economia digital, eu digo para vocês que deixa muito a desejar. Não trata de uma economia digital. Então, como é que nós vamos pensar que uma prefeitura dos 5.400, que 94% dessas prefeituras são abaixo de 100 mil habitantes, que 53% da população estão dentro desses municípios, que vocês acham que ela vai se incluir digitalmente com uma 8666? Não consegue. Eu vivo município, nós atendemos atualmente aí a 50 municípios, não consegue. Você fala em plataforma colaborativa, como nós tivemos o caso,
você consegue prefeituras adotarem plataformas colaborativas por apoios por projetos como pelo MBC, mas na hora que tem que licitar para a plataforma colaborativa, órgãos de controle, Tribunal de Justiça e tal, não estão atualizados para uma característica digital e a lei não permite. Então, para vocês, eu digo um apelo aqui de um ente que lidera o Movimento Brasil Competitivo há muito tempo, estava lendo, muito prazer em ver, né? De que nós temos que começar a pensar o seguinte, né? É o que foi colocado no início do jogo, nós temos um governo analógico, e quando eu digo governo, não é só o executivo, é legislativo, judiciário e executivo, analógico, que é uma sociedade extremamente digital, e eu vou dizer que o setor público em nível de municipal não dá nem para dizer o que é esse analógico digital, é algo, né, fora de qualquer... Nós vamos ter que fazer um encontro de contas disso em determinado momento, nós queremos que o Brasil se torne um país digital, porque para ele se tornar um país digital, esses 40% do PIB que está no setor público, ele tem que se transformar digital, porque ele tem uma capacidade de tração, uma capacidade de empuxo para gerar ambiente de negócios, que é fundamental, e toda a população está nas cidades, nos municípios, nos estados e assim por diante. Portanto, senhores, eu espero que nesses meus 12 minutos, né, eu tenha passado a mensagem e coloco para vocês que no site do MBC está o documento do nosso, o Brasil Digital para Todos, e peço que nos procurem também, porque nós queremos fazer essa discussão sobre uma legislação que permita um governo digital e que se abra para as novas tecnologias, as novas plataformas. Muito obrigado. Vamos avançando aqui, e para finalizar o nosso dia, eu queria chamar o Rafael Velasco, que é pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Rio, que tem aí seus 10, 12 minutos também para falar sobre governo digital e gestão pública. Vamos seguir construindo no mesmo tempo. Muito obrigado pelo convite, agradecer e parabenizar a Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa, parabenizar o trabalho fantástico desenvolvido pelo Movimento Brasil Competitivo, na figura do seu presidente Cláudio Gastal, e tratar aqui de um tema voltado a toda parte das discussões sobre digitalização do Estado brasileiro, aplicado especificamente a políticas públicas prioritárias. Então, saindo um pouco da área do setor privado, mas focando especificamente em como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a qualidade de políticas públicas. E na minha fala eu pretendo trazer 3 exemplos concretos sobre a respeito de qualidade do gasto público, segurança pública e mobilidade urbana, como áreas em que somente por meio de tecnologia é possível que o gestor público tome decisões eficientes e bem embasadas. E os exemplos que eu vou mencionar são fruto de pesquisas desenvolvidas na Fundação Getúlio Vargas, que tem como sua missão precípua o desenvolvimento de pesquisa acadêmica aplicada e apta a promover o desenvolvimento socioeconômico nacional. Creio que para todos os senhores e senhoras que estão aqui, não há dúvidas de que as novas tecnologias podem, obviamente, ser muito úteis para as políticas públicas, mas vamos a 3 exemplos específicos. Primeiramente, qualidade do gasto público. Vivemos um momento em que a trajetória da dívida pública é claramente insustentável, um momento que as pressões por ajuste fiscal estão na pauta do dia de todas as instituições públicas e sociedade civil, porém a discussão fica muito focada apenas em um tema que, apesar de prioritário, é muito complexo, mas obviamente prioritário, a reforma da Previdência. Como podemos conseguir equacionar a dívida pública falando a respeito de qualidade do gasto público? Bem, de diversas formas. E onde entra a tecnologia nisso? A tecnologia entra por meio da análise de grande volume de dados, esse é o projeto Data Analytics e Compras Públicas que já vem sendo desenvolvido na FGV, o qual eu coordeno. A partir da análise de grande volume de dados de compras públicas, de padrões de gasto de municípios, de governos estaduais, aos quais recebemos dados por diferentes fontes, é possível identificar claras oportunidades de economia, oportunidades de racionalização do gasto público. Então, exemplos específicos, acho importante trazer os exemplos para permitir a compreensão de onde no processo de tomada de decisão a análise de dados entra. Primeiramente, no que diz respeito à análise sobre potencial de economias de escala a partir de centralização de demandas de órgãos públicos. Analisando dados de compras públicas, seja de municípios, seja de secretarias de governos estaduais, seja de órgãos federais, você percebe que as licitações são tratadas por pequenas ilhas burocráticas que existem dentro daquela respectiva estrutura administrativa, de modo que uma prefeitura de um município com 500 mil habitantes, ao invés de centralizar as suas compras de veículos,
faz pequenas compras de veículos. Um relatório do Banco Mundial, o Ajuste Justo recente, mostrou que somente para compras de veículos no âmbito do governo federal, a possibilidade de economia de recursos com centralização de demanda, ou seja, em vez de você fazer 1000 licitações para comprar um carro, faz 2 licitações, compra 500 cada vez e ganha os respectivos ganhos, e aproveita os respectivos ganhos de escala. E fazendo uma provocação aqui a vocês, quanto vocês acham que seria economizado se os municípios tivessem incentivos para municípios de tamanho médio, pequeno, em conjunto, adquirissem medicamentos, um produto completamente padronizado de forma conjunta? O potencial de economia seria na casa de bilhões de reais, porque eu analiso dados de notas fiscais de medicamentos e vejo como as compras são mal operacionalizadas, com grandes discrepâncias de preços para absolutamente a mesma droga, e como as compras são adquiridas em pequeno volume. Consequentemente, não há incentivo para a racionalização e para os ganhos de escala. Porém, estamos aqui nesta casa legislativa, falta instrumento legislativo que permita um arranjo desse tipo, por exemplo. Não há... E a adesão à ata de tomada de preço é um instrumento absolutamente insuficiente para esse propósito que estamos nos referindo. Então, esse é um exemplo, qualidade do gasto público, esse é um exemplo muito pontual. As nossas pesquisas na FGV mostram que existe uma avenida para a economia na casa de muitos e muitos bilhões de reais por meio de melhora na qualidade de compras públicas. Esse é um tema prioritário, alinhado com as pressões de ajuste fiscal. Segundo tema, segurança pública. Infelizmente, nosso país tem a maior taxa de homicídios, o maior número absoluto de homicídios do mundo, e esse cenário é absolutamente caótico. O caos na segurança pública é um problema muito complexo, mas pode ser desmembrado em problemas menores, onde identificamos ineficiências no processo. E uma ineficiência muito grave no processo que existe é no que diz respeito à gestão de dados de segurança pública e como as deficiências na gestão de dados de segurança pública no âmbito das unidades respectivas, que são as delegacias de polícia civil, como isso impacta no problema final, que é a baixíssima taxa de elucidação de homicídios que existe no Brasil, cerca de 8%. Como isso ocorre? Bem, primeiramente, os dados estão não estruturados para grande parte das polícias civis estaduais. Então, o que significa dados não estruturados? São papéis na mesa de algum agente da Polícia Civil, na mesa de algum delegado. Que papéis são esses? Como eles precisariam estar integrados? Você tem dados relativos à investigação criminal, que tem desde a malha de crimes passados, geração de inteligência a partir da análise desses padrões. Do outro lado, pensando, por exemplo, em homicídios, o crime mais grave, dados da autópsia do cadáver, laudo cadavérico, você tem, por outro lado, dados da arma que foram periciados pela equipe técnica. Tudo isso hoje, para grande parte das delegacias dos estados, das polícias civis brasileiras, está em formato não estruturado, sem nenhum tipo de sistema que permita adicionar uma camada de inteligência e que facilite o fluxo de análise desses dados. Então, é um cenário de muita ineficiência e, como disse, é um problema muito complexo que pode ser desmembrado em ineficiências menores em processos específicos. Esse é um processo específico e que tem um efeito sistêmico sobre todo o processo de investigação criminal. E o importante é que é replicável para o Brasil inteiro, algumas dezenas de polícias civis, 28 polícias civis que existem, várias vão se beneficiar de um projeto com essas características, que também uniformize os sistemas de informação utilizados nas delegacias, etc. E um último detalhe sobre o sistema de segurança pública é a ausência, o que a gente chama de silos de dados, que existem entre, por exemplo, Polícia Civil e Polícia Militar no âmbito de um mesmo Estado e entre polícias de diferentes Estados. Então, não há compartilhamento de dados, não há um banco de dados nacional que permita a sistematização e geração de inteligência comum. Então, é um cenário muito atrasado e que precisa ser endereçado com urgência, dada o caos que encontramos na segurança pública. E, por fim, o último exemplo que eu pretendo trazer aqui é para a mobilidade urbana. E aqui trazendo especificamente os exemplos que foram desenvolvidos naquele que é, segundo especialistas, o principal escritório de Big Data implementado numa cidade no hemisfério sul do mundo, que foi o caso da gestão do Pensa Sala de Ideias, o escritório de Big Data da Prefeitura do Rio, na gestão passada, coordenado pelo professor da Fundação Getúlio Vargas, Pablo Cerdeira, que... E não sou eu que digo que é o principal história de Big Data, é algo muito conhecido pelos especialistas, apoiado pelo BID, apoiado pelo Google, pelo Waze, que basicamente o que ele fez à frente desse escritório de Big Data foi utilizar dados de empresas parceiras, como por exemplo o Waze, como por exemplo empresas de telecomunicação, para receber dados que são muito úteis para a formulação de melhores políticas de mobilidade.
Então, algo que precisa ficar bem claro, acho que para os gestores, é que alguns tipos de decisões só serão ótimas quando tomadas embasadas em grande volume de dados e em modelos matemáticos. A decisão de, por exemplo, demolir uma perimetral e como conter os efeitos dessa mudança no tráfego, como o trânsito vai escoar, etc., só pode ser tomada com base em modelagem matemática robusta com um grande volume de dados. E foi isso que o Pablo Cerdeira fez à frente do Pensa Sala de Ideias, Escritório de Big Data da Prefeitura do Rio, onde, como eu disse, usou dados do Waze, um dado com uma granularidade enorme, milhares de entradas por dia, e dados de empresas de telecomunicação, e esses bilhões de entradas por mês, onde você tem para cada celular diferentes o certo de falar é o georreferenciamento de um determinado celular ao longo de várias horas do dia. Com esse dado, você consegue fazer matriz origem-destino e saber quais são os padrões de movimentação dos cidadãos dentro de uma cidade. E com isso, planejar melhor como que você vai investir em diferentes modais de transporte e como uma determinada intervenção, por exemplo, demolição da perimetral, um grande viaduto que existia no Rio, vai impactar no trânsito da cidade. Então esses são os 3 exemplos que eu gostaria de trazer. Com eles eu fecho, mas a conclusão que eu trago aqui, estando nessa casa legislativa, é o que precisamos fazer de mudanças legislativas. E isso é algo que é um prazer enorme poder compartilhar isso com os senhores e senhoras que atuam diretamente nessa área. Pensar a respeito de uma lei geral de dados abertos que permita que, primeiramente, dê segurança jurídica para esse tipo de transferência de dados entre empresas e o setor público, para que isso se replique com rapidez e com granularidade por todo o país. E aí, nesse sentido, tem algumas leis que já foram implementadas. Existe um PL 7804, em tramitação aqui na Câmara, que endereça esse tema, é um exemplo de lei nesse sentido. E o outro, para endereçar aquele problema que eu mencionei sobre segurança pública, que é esse problema muito grave de base de dados com um valor estratégico enorme, que são tratados de forma individual por várias instituições públicas e que deveriam ser compartilhados. Isso daí é uma necessidade urgente, e aí acho que é o caso de começar a se pensar na replicação de uma estrutura parecida com o decreto 8789 do Governo Federal de 2016, que estabeleceu os procedimentos e normas para que haja compartilhamento de dados no âmbito do Governo Federal, pensar em como estender esse tema por meio de uma lei para permitir o compartilhamento de dados entre órgãos de outras unidades subnacionais, entre estados e municípios, entre órgãos, porque isso são gargalos legislativos que impactam, que geram, não permitem a difusão desse tipo de projeto extremamente relevante, extremamente útil para a melhora da qualidade da política pública do cidadão de forma mais rápida, de forma eficiente. Então, esses eram os pontos que eu tinha a tratar para vocês e dizer que na FGV estamos trabalhando com muitos dados públicos, pensando em como a análise de grande volume de dados permite a melhoria de diferentes áreas de políticas públicas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a gente chega ao fim aqui do nosso seminário. Como vocês observaram, é muito conteúdo, é muita informação, e acredito que esses nossos palestrantes eles têm tido a oportunidade de dar a dimensão da complexidade, das oportunidades e dos riscos que esse tema incorre e os quais a gente precisa esmiuçar cada vez mais.